Boa noite, boa noite. Boa noite aos de perto, aos de longe, lá do Maranhão, a Simone, a Lígia lá no Paraguai, amigos de alguns países que participam do curso da Cannabis, de vários estados do Brasil e aqui de São Paulo. Nós hoje teremos a 8ª aula da Cannabis, hoje 14 de abril de 2020. Esta aula de hoje está dentro do 3º curso da Cannabis. O ano passado foram 2 cursos semestrais e este ano, de agosto a novembro, nós teremos o 4º curso da Cannabis. A formação, o conhecimento prático é o nosso grande objetivo. Nós não fazemos o curso da Cannabis para acumular informações, não. O nosso objetivo, como já está acontecendo, eu registrei aqui a Andréia de Mogi das Cruzes, que vocês já conhecem, né? A Andréia, ela relatou, falou assim: fico pensando, se não tivesse o curso da Cannabis, aonde eu estaria hoje com as minhas filhas? Exatamente essa semana, 1 ano que a Andréia faz o uso da Cannabis com as suas filhas. E ela dizendo da Páscoa, da mudança que aconteceu na sua família. É isso que nós queremos. Aqui poderia passar a noite relatando fatos. Quem tem Parkinson, hoje me passaram ainda quem tem câncer, as melhoras significativas, Alzheimer, autismo. Uma mãe aqui de Taubaté, numa luta danada. Então, diariamente, pessoas pelo Brasil, pelo mundo, a Cannabis, ela é uma erva, ela é uma planta divina. E ela tem que estar nas mãos de todos. Esse é o projeto divino. Hoje, o doutor Yuri, ele vai falar da Cannabis e o SUS. O SUS, o posto de saúde, o hospital, deveria fornecer a Cannabis. Quando eu vejo mães indo no posto, voltando com uma sacola de remédios químicos, nossa, eu sinto uma tristeza imensa. E muitas dessas crianças, com umas gotinhas da Cannabis, ajudaria muito. Depois nós teremos a doutora Suzana Santos. Ela vai falar da saúde mental em tempos de crise e a Cannabis. Esse tempo que nós estamos vivendo, né? Quantas pessoas que estão com uma angústia profunda, pessoas que estão com uma dor na alma, perdendo familiares, amigos, vizinhos. Por isso, a Cannabis, ela vai ajudar também nesse sentido. É importante a gente frisar uma coisa sempre, que a saúde é holística, é holos, é um todo. Por isso, nós preparamos uma carta, os 10 passos da saúde preventiva. Quem faz uso da Cannabis não pode tomar refrigerante, gente. Não pode usar micro-ondas, comidas processadas, margarina. Margarina é o pior alimento do mundo, segundo o Dr. Hiromi Shinya. Refrigerante, cada médico tem o pior alimento do mundo e o melhor, né? O doutor Lair Ribeiro, o pior é o refrigerante. Então, nesses 10 passos, nós temos ali as coisas importantes da saúde, toda uma alimentação natural da terra, da natureza. Então, a saúde é um todo que nós trabalhamos. Gostaria apenas de deixar alguns recados.
A cannabis, como vocês sabem, é uma luta que não pode ficar nas mãos do poder econômico. Daqui uns anos, as gerações futuras vão falar assim: como é que aquele pessoal dos anos 20 deixou que o poder econômico abusasse e tirasse lucros bilionários da cannabis? Aquela geração dos anos 20 não fez nada. Não, nós estamos fazendo, mas podemos fazer mais. A cannabis não pode ficar na mão do poder político, do poder miliciano, do poder de políticos que não têm um compromisso. Isso que está acontecendo hoje. Essa planta todo mundo deveria ter em casa. É uma planta maravilhosa. Em casa eu tenho moringa, eu tenho lá temperos, tem babosa, uma série de plantas. Tem também a cannabis, mas precisa ser oficializada. Enquanto isso, nós vamos fazendo a desobediência civil organizada. Um segundo ponto são as cartas da cannabis. Então, hoje nós já estamos com 13 cartas. Só falta preparar a 8ª. A 8ª carta vai ser: por que proíbem a cannabis no Brasil e no mundo? Mas tem uma carta aqui que eu gosto muito. É a carta da cannabis número 10, que fala sobre a cannabis e as dores crônicas. No Brasil nós temos milhões de pessoas que não dormem direito por causa das dores. E a cannabis ajuda bastante, e assim por diante. Então, quem quiser receber as cartas da cannabis, em todos os convites, está lá o contato da Gabi, do Fernando. O Fernando ficou de passar essas cartas para todos. Tem a Denise, que ficou de passar as cartas do curso de naturopatia. Um terceiro ponto é o TCC da cannabis. Como eu estava dizendo, nós não fazemos esses encontros para acumular informações. Isso, o WhatsApp está cheio. Mas nós vamos garimpando nesse estudo da cannabis as melhores luzes, os melhores caminhos para que a cannabis ajude, pelo menos hoje no Brasil, tem 10 milhões de brasileiros que teriam suas dores aliviadas com a cannabis. Então, o nosso TCC é nesse sentido, um trabalho muito concreto. Ainda hoje eu conversei com 3 pessoas, foi a primeira vez que eu participei, as 4 pessoas assim como é que chama isso? Essa comunicação com 4 pessoas, né? Você está na sua casa, e essas 3 jovens, me fugiu o nome agora, mas elas estão estudando de produzir uma pomada a partir da cannabis para as pessoas que têm feridas nas pernas, feridas diabéticas. E que propósito maravilhoso! E o TCC vai ser baseado nesse trabalho da produção da pomada da cannabis para essas pessoas. O TCC, você que decide. Você pode falar: olha, eu vou fazer um TCC sobre aquilo que eu estava dizendo das dores, a cannabis e as dores, a cannabis e o câncer, a cannabis e o autismo. É um trabalho muito prático que vai ajudar outras pessoas. Então, o TCC, até a semana que vem nós vamos enviar um e-mail, e quem já vai fazendo o seu TCC vai enviando. Pode fazer com 2, 3, 4 pessoas.
tem uma liberdade imensa. O nosso curso aqui, qual que é o objetivo? De ser muito prático, mas que tenha um embasamento científico, da ciência, da natureza, o melhor possível. Uma coisa que nós incentivamos muito é que as mães e os pais organizem associações na sua cidade, no seu bairro, todo o nosso apoio. Em vários lugares do Brasil, as mães se reúnem com os pais e fazem uma lista daquele grupo de mães e pais. Por que eles querem o óleo da cannabis? Entram na justiça. A justiça é muito demorada, somente agora, mas essas mães e pais já estão plantando e mandaram uma carta para a justiça dizendo: olha, nós já estamos plantando, nós estamos fazendo uma desobediência civil por causa da saúde dos nossos filhos, dessas crianças, desses jovens, dos idosos que estão com Alzheimer, que estão com Parkinson. Ai, se a justiça ou a polícia fizer alguma coisa. Essa semana alguém me falou que lá em Pernambuco a polícia está prendendo todo mundo. Polícia covarde. Essa polícia criminosa está tirando a possibilidade daquela família. Estão prendendo pessoas. Que é isso, Pernambuco? Vamos tentar falar lá pressionar o governador de Pernambuco. Tem uma sensibilidade humana, governo de Pernambuco. Então a cannabis, as mães vão fazendo esse trabalho. A Gabi e a Denise e o Fernando, nós estamos vendo um jeito agora aqui nesse 5º ponto de reunir advogados e médicos do Brasil que querem ajudar nessas organizações. Ajudar que a família consiga o direito do habeas corpus, tem o direito de plantar, o direito de fazer a extração. Então, em breve, a Gabi está preparando, nós vamos, e já tem pelo Brasil afora, dezenas e dezenas de advogados que querem apoiar esta causa. Dezenas e dezenas de médicos, terapeutas. Nós queremos a colaboração de todos, formar uma rede mais articulada no Brasil. Essa rede já existe, mas ela precisa e pode ser mais articulada. Uma pergunta que estão fazendo direto e sempre: como plantar? Como fazer a extração? Hoje, nossa, ganhei um presente maravilhoso de aniversário. Me mandaram 2 potes assim de sementes da cannabis. E vou passando para as famílias que querem começar a plantar. Mas ao lado disso, a família também já vai fazendo a documentação para ter esse direito de plantar. O nosso curso aqui, ele é colaborativo. Nós pedimos assim que quem puder estar colaborando com o curso, fale com o Maurinho, 011 97265 4085. Nós agradecemos, tem pessoas colaborando, a nossa gratidão por esta colaboração. Eu gostaria de dizer ainda que, além do curso da cannabis, nós temos o curso de naturopatia. Todas as sextas-feiras. Então, sexta-feira próxima, às 8h30 da manhã aqui, teremos a gravação online do curso de naturopatia. Nesta sexta-feira, nós vamos trabalhar 4 temas muito importantes. O sistema circulatório. O Maurinho vai falar sobre o sistema urinário. Depois nós vamos ter o tema
muito importante, que é uma terapia que é proibida no mundo todo, que é o MMS ou CDS. MMS tem uma história maravilhosa. Então, sexta-feira, nós vamos estar falando. O MMS, ele é usado em muitos países agora para matar o vírus, o coronavírus. O MMS, ele é um mineral que ele tem uma capacidade de matar todos os vírus patógenos. Quem se interessar pelos vídeos do MMS, do CDS, pode pedir para o Maurinho. Passe para o Maurinho uma mensagem. Maurinho, eu passei para o Maurinho essa semana vários vídeos do MMS e CDS. Tem um médico, Andreas Kalkers, que é um holandês. Ele tem um belo livro que também está disponível na internet sobre o uso do CDS, do MMS. Então fale com o Maurinho, 011 97265 4085. E nós vamos falar na sexta-feira, além do MMS, o sistema urinário, nós vamos falar do limão. O limão, para esse tempo que nós estamos vivendo, é muito importante. Tem aqui a carta do limão, que nós vamos, é a carta 303. Mas está liberado uma caipirinha suave que ajuda também. Só um pouquinho. E nós vamos falar também dos remédios. Se remédio curasse, nenhum rico morria. Remédio, a palavra já diz, o Lair Ribeiro, remediar. Remédio é remendo. Nós temos que ter uma vida natural. A cannabis, que planta maravilhosa. Todos os dias eu ouço assim testemunhos que emocionam este velhinho que vos fala aqui hoje, que está indo para a 4ª idade. E por fim, terapeutas da cannabis. A cannabis não pode ficar só na mão dos médicos. Deve estar, que não é fácil. Mas nós precisamos ter uma legislação que você pode ser um terapeuta formado na cannabis e você ter legalmente o direito de fazer a prescrição da cannabis. No mês de julho, o nosso propósito é fazer aqui um encontro de terapeutas. Nós temos dezenas e dezenas de terapias, mas uma grande parte atua ilegalmente ou são perseguidos. Eu fui aqui na cidade de Salesópolis essa semana. Lá tem meu amigo querido, o Paulo das Ervas. Ele tem uma chácara, imagine, 840 plantas. O Paulo deveria receber o prêmio Nobel das plantas medicinais. E o Paulo disse o seguinte: muita perseguição aqui na região. Muita perseguição contra os terapeutas. Sabe o que eles estão fazendo? O mesmo que o Jim Hubbard fez com MMS. Sabe que o Jim Hubbard, ele criou uma igreja chamada Igreja 2 para ir passando no mundo a terapia do MMS, do CDS. E aqui no Alto Tietê está acontecendo isso. Os terapeutas estão indo para dentro das igrejas e dentro da igreja está fazendo as consultas. Ainda bem que tem igrejas que abrem a porta, né? Pior aquelas que, além de não abrir as portas, ainda trabalha contra. Nossa, o que eu tenho encontrado de pessoas que se dizem religiosas, eu não sei que Bíblia que eles estão lendo,
Eu digo sempre, ô meu amigo, leia lá Gênesis 1:29, e Deus disse: usem as plantas para alimentação, para a saúde e assim por diante. Eu agradeço então de coração ao Douglas, que está lá no serviço técnico, o Maurinho aqui embaixo, a Gabi, o Fernando, a Denise, e você, querido amigo, que está na sua casa, em quarentena. Bastante coragem, bastante ânimo e bastante limão. Limão é muito importante. MMS, ozônio e tantas terapias que também ajudam a superar esse momento que estamos vivendo. Uma boa noite, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Olha, gente, esse é o Kevin, ó. Ele mesmo está fazendo a pipoquinha dele. Isso, o Kevin, aquele menino que passou no Fantástico. Hoje é como ele tá, ó. Tá calminho, faz a pipoquinha dele. Tô fazendo o tratamento dele com canabidiol. Eu fico em cima dele, né? São 24 horas praticamente, para não acontecer nenhum acidente, porque ele não tem noção do perigo, né? Quando ele teve o coma lá com 1 ano e 4 meses, o cérebro dele parou aí. Então a gente vigia para ele não se machucar, não se queimar, né? Mas antes assim, ele era muito agressivo. Ele era 24 horas segurando, amarrando, né? Hoje ele tem pelo menos uma, né? Então, assim, evoluiu muito. Foram anos e anos de tratamento com drogas tarja preta. Ficou pior, quase morreu, quase faleceu, ficava na UTI, porque baixava as plaquetas, dava plaquetopenia, trombocitopenia. O menino ficava ruim e eu achava que ele ia morrer. Mas graças ao canabidiol, eu vou falar, é só bênção, viu? O canabidiol é vida. Tá mais tranquilo, mais calmo, tá conseguindo dormir. Em vista do que ele era antes, do que ele tá agora, só tem a agradecer, sabe? Né, filho? Realmente ama, tá bom? Boa noite, eu sou Yuri Barbosa, sou médico, graduado pela Universidade do Estado do Amazonas, atuo no SUS São Paulo, sou membro da diretoria da SBEC. Venho aqui agora conversar sobre o nosso Sistema Único de Saúde. A gente vai fazer um breve resgate histórico sobre como se deu a formação do SUS. E logo depois a gente conversa um pouco sobre a relação da cannabis medicinal, a sua prescrição, o seu uso dentro do contexto do Sistema Único. Então vamos lá. O SUS, Sistema Único de Saúde, não é uma coisa tão antiga assim. Ele deu a sua fundamentação na Assembleia Constituinte, na nossa Constituição de 88. 2 anos antes, nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde os setores da saúde, trabalhadores, a academia, usuários, se reuniram em Brasília para discutir a saúde, para fundar um setorial de saúde na futura Assembleia Constituinte e decidir sobre o que seria a saúde do Brasil daí para frente. Foi presidida pelo Dr. Sérgio Arouca, né, que é um dos médicos sanitaristas fundamentais nessa época. Tivemos muitos outros, Eduardo Jorge, Gilberto Natalino, alguns
acabaram entrando de fato para a política partidária, outros mantiveram-se somente na assistência. É muito importante a gente pensar que o SUS nasceu desse processo de redemocratização. Os bases, os princípios deles são fundamentados em princípios democráticos. Então, brigar pelo SUS, conhecer o SUS, é brigar pela democracia. Então, vamos lá. A Lei 8.080 foi promulgada 2 anos após a Assembleia Constituinte. Então, em 88 a gente definiu o que seria, e somente em 90 a gente de fato estruturou e falou, isso é o SUS. Então, como é que era antes disso? Antes de 88, antes de 90, de todos esses processos, só se tinha direito à saúde pelas mãos do Estado quem contribuía, quem tinha carteira assinada. Na época, isso era menos que 20% da população, alguns falam em 17, outros falam em 19%. Então, menos de 20% da população tinha, de fato, acesso à saúde por vias estatais. Se não se recorresse, se não tivesse carteira assinada, como você teria acesso? Ou você era indigente em uma das santas casas, ou você pagava. E a gente sabe que isso, até hoje, continua sendo muito distante da nossa realidade. Definiu-se, então, que esse sistema único abrangeria todo o nosso país, seria de acesso livre a todos os nossos cidadãos, e para isso a gente criou alguns princípios. Esses princípios podem se resumir em 3 grandes marcos, que são a universalidade, a integralidade e a equidade. Quando a gente fala em universalidade, universo, a gente fala basicamente em garantir o direito à saúde a todos e todas, sem nenhum tipo de discriminação. Então, o acesso à saúde precisa ser da maneira que eu falei, democrático, sem nenhuma interferência do que é você, do que você pensa, qual a sua origem, qual a sua família. Então, é um acesso universal. Todos têm direito. Integralidade. Quando a gente fala em saúde, nós temos diversas dimensões. A dimensão do cuidado, da assistência, a dimensão da promoção de saúde, a da vigilância, tão importante como vocês estão vendo agora nesses últimos terríveis dias que estamos passando. Então, a integralidade seria exatamente isso. Organizar essas multidimensões em favor da coletividade ou do indivíduo. Terceiro princípio, desses grandes princípios doutrinários que regem o SUS, é a equidade. Equidade seria basicamente a gente tratar de formas desiguais, os desiguais, para que se tornem iguais. Vamos lá. Se uma pessoa de uma determinada, como posso dizer, estrato social, com todas as suas limitações de acesso, tem o mesmo direito, a mesma garantia de assistência de quem tem nível X, Y, Z de escolaridade ou nível socioeconômico cultural, enfim. É exatamente isso. Todos, independente de toda e qualquer situação, têm acesso. Todos esses princípios, eles se mesclam. E todos eles têm uma base fundamental, que é a democracia. Então, assim, eu acho que é nesse aspecto que eu quero chamar bastante atenção. O SUS é uma arma nossa de lutar por nossos direitos, de lutar pela nossa cidadania, e muito é atacado. Esse ataque geralmente vem por ordens não democráticas. Então, toda vez que a gente vê um ataque muito forte ao SUS, busquem saber qual o posicionamento dessa fala, se de fato é baseado em um bem-estar comum ou em questões financeiras individuais ou por simples desafeto à democracia, tão em voga hoje.
Quando a gente fala em saúde, é muito importante a gente conceituar o que é saúde. Saúde é você não ter sintomas, você não ter desajustes orgânicos, mas você estar também gozando de bem-estar. A sensação de bem-estar é a sensação de saúde. Quando a gente fala na cannabis, a gente tem um espectro altíssimo de potências terapêuticas, desde alívio de sintomas leves, alívio de sintomas muito graves, como pacientes que vocês bem conhecem, vocês têm eles em casa, vocês são esses pacientes, somos. Então, exatamente nesse grande espectro, a gente tem a cannabis como uma planta que veio para aliviar sintomas, curar, quando não paliar. Então, dentro desse escopo do conceito de saúde, com ausência de sintomas e sensação de bem-estar, é que eu convido a gente a discutir sobre cannabis dentro da assistência em saúde. Eu, como médico do SUS, tenho muito desejo, como eu sei que a grande maioria dos colegas, em prescrever dentro do nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente, né, de vocação, vamos dizer assim. Porém, é muito difícil, por algumas questões até judiciais. Hoje nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que nega a obrigatoriedade do Estado em fornecer medicações de alto custo ao cidadão. Isso longe de mim falar sobre direito, né? Não é a minha área de formação, mas é muito contraditório quando a gente vê uma decisão judicial negando medicação de alto custo, sendo que isso fere um princípio democrático constitucional. Porque você nega a saúde, você nega um dos direitos básicos que a nossa Constituição nos assegura. E o outro é a realidade daqui de São Paulo. Em São Paulo, quando nós prescrevemos uma medicação que não é do escopo das medicações fornecidas padrões pelo SUS, teoricamente nós deveríamos fazer 3 vias de receituário. Uma para a farmácia, outra para a unidade de saúde, ou para a unidade de saúde, ou para as vias gerenciais de distribuição de medicação, né? E uma sua. Isso é 3 vias de medicação? Mas as medicações não são em 2 vias? Pois é. Isso é exatamente uma maneira de a gente colocar, como eu posso dizer, não vou dizer restringir o papel médico em prescrever, mas de certa forma botar mais uma barreira, mais uma dificuldade em relação a isso, porque você está naquele momento sendo responsável por aquela prescrição e você precisa justificar por escrito o porquê de usar uma medicação não padronizada do SUS. E como vocês muito bem sabem, os extratos de cannabis, seja qualquer percentual, seja de canabinoides ou qualquer um dos canabinoides, CBD, THC, não interessa, não está disponível nas farmácias do SUS. Isso é algo muito, muito problemático, porque a gente fica preso à assistência privada em saúde, o que é muito difícil para a grande parcela da população. Há dentre nós médicos alguns que de fato fazem valores muito altos para uma prescrição, como se isso fosse uma moeda de troca, e não é. A prescrição médica ela tem que vir alicerçada por diversas condições. Primeiro, a necessidade de tratamento. Segundo, o acordo feito entre o paciente e o médico, no que se confere a condução da patologia dele, ou enfim, da condição de saúde dele. Então, é muito complexo a gente fazer a prescrição dentro
do SUS. Até porque a gente já ouve relatos de diversos colegas que tiveram dificuldade em seus ambientes de trabalho justamente por serem médicos prescritores da cannabis. E como mudar isso, né? Agora a gente sabe que o quanto antes a gente vai ter essas medicações dentro das farmácias, não da maneira que a gente desejaria, né? A gente luta por liberdade de autocultivo, por liberdade de cultivo associativo, por liberdade de associações de pacientes, de mães de pacientes. E a gente está vivendo a contramão disso, né? A gente está tendo a terapêutica canábica basicamente aliada a interesses da Big Pharma, o que dificulta bastante o acesso da população que mais necessita, que é a população carente. Então, o que eu trago para vocês é como que isso poderia ser diferente. Nós temos um Programa Nacional de Fitoterápicos. Esse programa, ele está dentro da rede de cuidado integral à saúde. Esse programa ele visa a distribuição de extratos fitoterápicos, fitocomplexos, em diversas, como posso dizer, apresentações farmacêuticas, inclusive in natura. Confesso, ele não anda, como posso dizer, muito firme, né? A gente percebe que a desestruturação do SUS ela acontece nos diversos setores dele, e isso não seria diferente num programa de fitoterapia. Esse programa de fitoterapia é chamado de farmácia viva. Farmácia viva seria basicamente isso: a gente conseguir atrelar os saberes populares, os saberes médicos no que confere a fitoterapia, ao usuário do SUS. De que maneira? Emancipando esse cliente para que ele perceba que a cura ou a inibição do sintoma dele não está somente na medicina alopática, no fármaco alopático da farmácia, que isso pode estar também no quintal dele, nos saberes que ele traz por origem étnica, enfim. É muito importante a gente acreditar nesse programa, porque é através dele que a gente pode talvez conseguir uma emancipação da planta, né? Vamos dizer assim, porque a gente consegue nele uma distribuição de produção nacional, que a gente precisaria da planta in natura. Então, como seria a planta in natura? Plantando. E aí a gente pensa em retirar isso da mão de grandes mercados e trazer para cooperativas nacionais, pequenos grupos de cultivadores. Então isso tudo já está em andamento. A gente tem laboratórios nacionais com capacidade para isso. A gente tem laboratórios públicos, sucateados, mas públicos, e que podem sim produzir a medicação dentro do nosso território de maneira barata, acessível, correta, porém aos entraves que eu não posso dizer nem legais, porque todos esses entraves, como vocês já perceberam na nossa conversa, fogem da nossa Constituição. Se a nossa Constituição é a Constituição Cidadã, que promove o debate amplo com a sociedade sobre a sua saúde, sobre os seus direitos como cidadão, como um ser de direitos dentro da sociedade, essas leis não são leis justas. Nada mais justo, então, que desobedecê-las. Então, quando eu falo em desobediência civil organizada, nós falamos basicamente em desobedecer uma lei injusta, uma lei que vai em contrário a princípios básicos, que são os nossos princípios constitucionais, que são
é o nosso acordo social, né? Que é a nossa Constituição. Isso nada tem a ver com criminalidade, vandalismo ou qualquer outro jargão que pode ser usado para diminuir o valor de um cidadão que luta pelo que é seu de direito. Eu acho que a grande potência desse curso, né, é a gente conseguir discutir um assunto tão complexo que é a cannabis e todas as suas facetas, tanto terapêutica quanto judicial, social, uso adulto, dentro de um ambiente fraterno, dentro de um ambiente franciscano, que para mim é em especial emoção, visto que São Francisco de Assis é um como posso dizer, um exemplo que eu pessoalmente busco seguir, né? E assim, fica aqui o meu convite a todos vocês em conhecer o SUS, conhecer a sua unidade básica de saúde, conhecer os aparelhos de saúde do seu bairro, saber usá-los, isso é importantíssimo. O SUS, ele é hierarquizado, então nós temos hierarquias de assistência. Então, a atenção básica é uma coisa, o pronto atendimento é outra coisa, a urgência é outra coisa, e tudo isso deve ser respeitado, a maneira que a gente não encharque um local e deixe outro seco. Então, isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento muito complexo da nossa história. Nós estamos em um momento de pandemia. Hoje a gente discute a sobrevivência da nossa população. E saber sobre o SUS, sobre a nossa única arma para enfrentar esse momento é fundamental. Então eu faço convite para que se amplie esse debate, essa conversa, e busquem material, busquem a literatura científica sobre o SUS. O SUS é a nossa, talvez, a nossa maior preciosidade como nação. Nós fizemos um pacto de cuidarmos uns dos outros. Esse pacto deve ser fortalecido mais agora do que nunca. Então, precisamos, se estamos lutando por uma sociedade fraterna e justa, precisamos fortalecer o SUS. Esse é o momento, e fica aqui o meu convite de lutar pelo SUS. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Nós somos colegas de curso. Eu também estou fazendo curso e tenho acompanhado, né, com muito interesse as aulas anteriores. Estamos todos aprendendo, né? Mas a gente tem habilidades que foram desenvolvidas ao longo do tempo e eu creio que eu possa dar alguma contribuição, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A demanda é de que a gente converse sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Eu sou médica, médica de família e com especialização em psiquiatria, saúde mental coletiva pela Fiocruz, e também eu tenho mestrado pela Unicamp na área de saúde coletiva e saúde mental. Trabalho há muitos anos, sou formada há mais de 40 anos, sempre na área, né, da militância, em especial da luta antimanicomial. Eu fui a primeira psiquiatra de um serviço de saúde mental aberto 24 horas do Brasil, né, que foi o NAPS de Santos, da Zona Noroeste, e começou já funcionando 24 horas, e eu fui a primeira médica desse equipamento. Também participei de várias intervenções em hospitais psiquiátricos, eu fui consultora do Ministério da Saúde durante um tempo, né? Fiz uma intervenção, participei de uma intervenção na Paraíba,
enfim, acho que a gente pôde contribuir em Campinas, especialmente fechando leitos de hospitais psiquiátricos muito degradados, né, em que as pessoas estavam vivendo privação de direitos humanos em graus muito elevados, né? Então, é um pouco isso, assim, a minha história, a minha biografia, tá bom? Então, vamos lá. Eu chamei, então, achei melhor, até pelas coisas que a gente também vem sentindo, né? Meu marido também é aluno do curso, nós somos do grupo de risco, né? Então, a partir até do que a gente vem sentindo e do que a gente tem percebido das outras pessoas, como é que elas vêm se sentindo também, eu achei melhor fazer uma comparação do que nós estamos vivendo em termos de saúde mental com o que vivem as pessoas que sabem que vão morrer. Espero que não seja o nosso caso, né? Mas eu acho muito interessante a forma, didaticamente, né, que a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que escreveu um livro muito importante que chama Sobre a Morte e o Morrer, acho que, né, temos com certeza gente que já leu, em que ela divide essa expectativa, essa ansiedade, essa abordagem, como é que vai abordar a morte, já que a doença, porque são mitos, né, na nossa sociedade, a gente pouco fala disso, enquanto os orientais têm até uma preocupação, né, de fazer cerimônias, né, na perda das pessoas, os indígenas fazem a perda como se fosse alegria para a vida, né? Nós ocidentais temos um temor e por isso a gente não fala do assunto. Mas eu tenho certeza, né, que nós, o grupo de risco, é nisso que pensa, né? Quando eu penso nas pessoas mais idosas, quando eu vejo a situação dos outros países, os idosos que morreram sozinhos, em casas de repouso, que foram abandonados porque os profissionais ou foram embora ou adoeceram também, né? Então, é nisso, no abandono, na solidão, né? Então, eu acho que é um tema bastante difícil para nós todos, para a gente engolir, mas não tem outro jeito a não ser falar dele, né? Para que ele fique menos monstruoso e a gente possa ir palatavelmente digerindo essa situação que nos apareceu, né? Que nos pegou de surpresa a todos e que está obrigando a mudanças radicais de vida, de abordagem, de hábitos, de afetos, de pensamentos, de valores, né? E isso tudo, a mudança é uma coisa só por si, se você ser obrigado a mudar, já faz com que apareça vários sintomas, né? Que não são sintomas no sentido de doença. Eu não gosto de falar de sintoma, né? São sentimentos, são percepções, são angústias, modo de ser neste momento que nós estamos vivendo. Isso não quer dizer um adoecimento mental, a não ser em situações extremas, pessoas que já tinham problemas anteriormente, que já faziam tratamento, né? Um transtorno bipolar, uma pessoa que tinha uma psicose grave, é possível que agrave neste tempo. E pode ser que não. Pode ser que o isolamento seja uma solução, né? Muitas vezes para quem tem dificuldades, fobias, né? Para lidar com as outras pessoas, ela não precisa mais sair de casa mesmo, né? Ela pode confortavelmente ser quem ela é, porque todo mundo está igual e ninguém vai ficar perguntando muito. Então, é muito variável os sentimentos e como as pessoas encaram este momento da vida. É muito novo, né? Na nossa geração, todas as nossas gerações, ninguém viveu isso. Então, para nós, tudo é muito novo, né? E a gente tem que arregaçar as mangas para entender,
para entender o que acontece conosco, para poder entender o que acontece com as outras pessoas à nossa volta, que também vão precisar, né, de gente com a cabeça boa, que consiga estar ultrapassando, né, momentos difíceis, sensações difíceis, e possa apoiar-se uns aos outros, né? Vamos lá, então. A saúde mental em tempos de Covid-19. Os 5 estágios do luto. Diante de uma doença que ameaça a vida, o ser humano reage seguindo todos ou alguns dos estágios, na sequência ou não. Isto de acordo com essa autora, a Elizabeth Kübler-Ross, num livro denominado Sobre a Morte e o Morrer. O primeiro estágio é o da negação, o segundo é o da raiva, o terceiro é da negociação ou barganha, o quarto é da depressão e o quinto é a aceitação da limitação. Nós vamos passar cada um deles. No primeiro estágio, então, que é a negação, é a pessoa que tem, então, uma notícia, como a gente teve, olha, a partir de agora, né, os casos vão aumentando, e vocês precisam ficar em confinamento, ninguém mais pode sair de casa. E, a partir disso, as pessoas tiveram que se virar, né? Falando o nosso português aqui. Então, a reação de muitas pessoas pode ser essa. Tipo, isso não é nada. A gente está ouvindo muita gente falar isso. Isso não é nada, né? Isso é uma invenção. É uma invenção lá da China, né? Nada mudou, eu vou continuar a fazer exercício, ir a baladas, boteco, cultos e missas, porque não está acontecendo nada, isso tudo é invenção. Nós vamos continuar fazendo tudo igual, é só uma gripinha e já tem remédio. Eu sou um ex-atleta, por exemplo, e comigo isso não vai acontecer. O idoso, mas, né? Está todo mundo apavorado porque diz que tem muito velhinho que quer sair na rua, que não quer ficar em casa, né? Então, o idoso fala assim, eu cansei de ficar aqui dentro, o que tiver que acontecer, acontece, né? Então, a ideia é assim, vocês vão imaginando na cabeça de vocês, pessoas que vocês conhecem que têm essa atitude, né? De negação. Olha, isso não está acontecendo. Isso aí é coisa da mídia. Não tem, né? Os que acreditam que a Terra é plana, não é? Que o homem nunca foi à Lua. Isso é tudo invenção da mídia, que tem forças externas aí que são a favor. Então, vamos para a segunda agora. O segundo estágio é o da raiva. Que é o seguinte, você começa a chegar mais perto, você começa a ver que já tem gente adoecendo à sua volta, as pessoas têm nome. As pessoas têm nome, as pessoas têm endereço. Nem sempre são só as pessoas que não se cuidam, né? Mas é porque ela é gorda, ou é porque ela era velha, ou é porque ela tinha diabetes, ela tinha hipertensão. Então, é por isso. Eu não tenho nada disso, então isso não vai acontecer comigo. De repente, começa a aparecer com gente mais jovem. Nos outros países, a gente vê, nos Estados Unidos tem uma população jovem, né? E aí fala, bom, mas eu não quero saber disso aí. Eu não quero saber, mas eu fico com muita raiva. O que é a raiva? A raiva é um mecanismo de luta e fuga. A primeira coisa que o ser humano faz quando ele se sente atacado, quando ele se sente ameaçado, é se preparar para fugir, né? Ou para fugir ou para lutar. O que acontece com o seu organismo? Ele tem uma descarga adrenérgica, né? Ele desenvolve mecanismos para se defender e para atacar, né? Então, o sangue, por exemplo, ele vai todo para o cérebro e para os membros, né? Para poder correr e para poder pensar rápido.
e para poder ficar forte para atacar, né? É só pensar nos animais. Então, esse mecanismo de luta e fuga vem da experiência da perda, da vida de escassez, que as pessoas começam a imaginar, e muitas já estão, né, sofrendo a falta de comida, né? O aumento da violência doméstica, da violência urbana, no campo também, né? A gente já tem tido notícias de ataque no campo aos indígenas, assim como o confinamento. Ó, mandaram eu ficar em casa. Só isso, a proibição já leva a pessoa a essa coisa da ameaça, ela quer se defender. Levam a uma reação adrenérgica, dando origem à ansiedade. Por quê? Porque ela não vai poder sair de casa. Ela não vai. Cadê o inimigo para ela lutar? Quem é o inimigo? Como é que ela vai poder descarregar, né, toda essa raiva se não tem um inimigo visível, se é tudo na base da ciência e tem que esperar para ver o que vai acontecer, os estudos, e não tem vacina? Não, mas tem que ter uma vacina, mas tem que ter um remédio, e não tem. Então, isto deixa o indivíduo numa enorme frustração. O que agrava, além disso tudo, o que agrava? A excessiva e nem sempre confiável informação, a exacerbação de conflitos existentes e subjacentes entre adultos, crianças e intergeracionais, entre pais e filhos, entre avós e netos, né? O uso imoderado de substâncias psicoativas. As pessoas querem uma pílula para não sentir nada, para não sofrer, né? As pessoas estão sofrendo. E elas querem, então, alguma coisa para aliviar, e aí, se ela já toma calmante, ela aumenta. Se ela bebe um pouquinho, ela vai beber mais. Os homens vão beber muito mais, né? E os remédios, de maneira geral, eles são muito mais utilizados. A privação da intimidade física, né? Então, assim, na questão, por exemplo, da vida sexual, né, há múltiplas questões. O que pode, o que não pode? Será que essa pessoa com quem eu estou hoje, né, com quem ela já esteve, ou por onde ela passou, eu corro o risco de ser contaminado, né? Esse nível de desconfiança, persecutoriedade, faz com que os conflitos aumentem muito, né, entre as pessoas, né? O medo da crise financeira e os espaços de convivência que são limitados. Então, dentro de casa, tem pessoas que moram em cubículos, moram em kitnet 3 ou 4, moram num casebre, né, lá na quebrada, em que, com pouco espaço, né, acho que muitos de vocês sabem daquela experiência dos ratinhos, né, que isso aumentava o número de ratinhos no mesmo lugar e eles ficavam loucos, eles ficavam muito agressivos, né? Então, o ser humano precisa de um espaço, precisa de privacidade em algum momento. A questão da privação da intimidade física, né? O afeto, o aconchego, é muito importante nesses momentos, diminui a angústia, né? Porque você sabe que você tem um parceiro com quem você pode contar, então aquilo alivia, né? E é possível que muitas pessoas estejam separadas dos seus amores, né? Dos seus companheiros, e isso leva a uma dificuldade a mais, né? Então, são os agravamentos da raiva, né? E da ansiedade. Raiva, leia-se ansiedade. O terceiro estágio é a negociação ou barganha. Então, a pessoa já viu que o bicho é feio, né? Os números de mortos começam a aumentar. A gente olha para os Estados Unidos, a gente sabe que tem uma coisa meio parecida lá, né? Embora o sistema de saúde deles seja muito inferior ao nosso, né? O sistema público de saúde, eles não têm o SUS como nós temos, mas nós sabemos que eles, né, são a nação mais rica do mundo. Então, você fala, puxa, se aconteceu lá, é sinal que o negócio está chegando, né?
muitos pobres, são os latino-americanos que moram lá, que estão tendo a América Central. Então, você começa a ver que a coisa está chegando e aqui os números estão aumentando. Então, você pensa assim, a pessoa que se sente ameaçada, ela pode buscar uma chance de superar a ideia de morte ou adoecimento, procurando novos comportamentos, como se fosse possível reverter. Então, ela pensa assim, puxa vida, eu acho que é porque eu posso livrar pelo menos a minha barra, né? Para os outros eu não sei, mas para mim, se eu voltar a fazer exercício, se eu comer saudável, eu vou melhorar a minha imunidade, né? Ou, assim, eu me afastei de Deus, né? E agora, eu vou começar a rezar, eu vou fazer promessa, eu vou me ajoelhar. Ela desenvolve hábitos de vidas mais saudáveis, ela começa a ser uma pessoa mais generosa e gentil, porque ela relaciona o adoecimento dela a uma punição por pecados ou condutas egoístas, acreditando que se melhorar será poupada. Tá? Então, é uma negociação que você faz, tipo assim, eu vou melhorar aqui para ver se, para mim, a coisa vai correr de outra maneira. Tá? Eu recomendo, eu assisti ontem um filme que chama O Poço. E eu acho que quem aguentar, vale a pena assistir, porque fala um pouco disso tudo. Assim, o que acontece no máximo do egoísmo, né, do ser humano, até onde ele é capaz de chegar. O quarto estágio é a depressão. Aí você fala, bom, seu vizinho está doente, né? E como eu, por exemplo, um colega meu de turma, foi internado com Covid-19, um pneumologista. Né? Você fala, que isso? Um outro médico que eu conheço há 40 anos, pelo menos, acabou de morrer também. Né? Trabalhava na UPA, na linha de frente. Então, você fala, bom, então não tem jeito mesmo, porque eles são pessoas que tinham vida saudável, eles tinham uma família, né? Os filhos, viviam bem, não tinham vício nenhum, e olha aí o que aconteceu. Então, o negócio é que vai chegar para mim também. Então, aí o que acontece? Ela entra em depressão. Ela não se sente com capacidade para superar a frustração. Aparecem as sensações de solidão e abandono, a baixa autoestima, a sensação de impotência para mudar, né? Para conseguir ultrapassar essa situação. O tédio frequente e a angústia de morte. Aí ela começa a achar, você imagina uma pessoa sozinha, né? Uma pessoa de mais idade, sozinha nessa situação, sem a família, né? Alguém que já estava afastado da família há muitos anos, que é uma coisa muito frequente, né? E aí ela está com essa sensação de solidão, de abandono, né? Que ninguém quer saber dela mesmo. Então ela começa a entrar, ela começa a afundar nesse tédio e nessa angústia de morte. E o quinto estágio é o da aceitação da limitação. Então, você fala, bom, agora eu não tem jeito mesmo, não tem para onde correr, e eu vou aceitar, seja o que Deus quiser. Né? Nesse filme, a pessoa ela tem que chegar no fundo do poço, né? Para aceitar. Então, é um pouco isso. Assim, quando ela aceita, ela fala, bom, agora o que eu faço daqui para frente? Então? Vai ser assim mesmo? Então, o que eu faço? Aí ela passa a ter uma reação mais racional, ela cumpre os preceitos de higiene, checa as fontes de informação, ela comunica-se frequentemente através de contatos virtuais com familiares e amigos, ela renegocia as suas questões financeiras para não deixar para os outros, né? Ela realiza alimentação saudável e atividades físicas, ela se disponibiliza para a aquisição de novos conhecimentos, para boas leituras, inventa coisas novas e prazerosas, por exemplo, começa a cozinhar, cultivar plantas, fazer curso, meditação,
gosta do silêncio, né? Aproveita o silêncio para fazer um aprofundamento interior, aprofunda o contato com a natureza, começa a ter prazer em estar bem consigo mesmo, né? Que é uma coisa difícil no mundo de hoje. As pessoas estão sozinhas muitas vezes, mas estão conectadas, estão falando com outras pessoas, pensando em outras pessoas, né? E no momento em que você tem o silêncio e que você medita e que você está bem consigo mesmo, é uma outra relação, que não é a de solidão, né? É você estar bem acompanhado de você mesmo. Cultiva a tolerância, a empatia e a solidariedade no âmbito doméstico. A outra parte, a gente continua do estágio da aceitação da limitação, é que a pessoa se reinventa. Agora essa palavra virou, está moderna, né? Vamos reinventar. Ela olha o medo de frente. Ela imagina em meditação, visualização, isso é uma técnica da yoga, tá? O pior que pode acontecer. Vivencia esse medo. Deixa-se levar pela angústia de morte e suporta esta dor. Deve sentir-se bem mais aliviada depois, né? Para a gente que é tão medroso, né, eu acho, de maneira geral, o brasileiro é muito infantil, ele sempre quer ser poupado, né, das situações de sofrimento. E isso vai prejudicar bastante, né, nesse momento em que você precisa ser uma pessoa inteira, né? Valente. Então, essa possibilidade de, numa meditação, você imaginar o que é o pior, o que é o respirador, né? O que é ficar com falta de ar, o que é saber que não vai ter jeito, não tem respirador suficiente, né? Isso, e pensar qual é a pior situação que você pode vivenciar. E depois que você chega, como a gente vê lá no fundo do poço, é possível sair dali mais aliviado, né? E aceitando mais, inclusive. Aprende a cultivar o minimalismo, né? O que é o minimalismo? É você viver com pouco, é você viver com o essencial, né? Na sua casa tem tudo de essencial que você precisa. Claro que tem exceções, não sei se são exceções, talvez seja a maioria, né? Que não tem o essencial, então as pessoas precisam ter o essencial, né? A comida ela precisa ter, um teto ela precisa ter, né? Esgoto tem que ter, né? Uma água saudável. Isso é essencial, todo mundo devia ter acesso, né, a essência. Mas você não precisa ter mais do que o essencial. Isso também é um alívio, né? Você carrega muito menos peso, a vida vai ficando mais fácil. Aí eu resolvi fazer um quadrinho de dicas, porque apareceu tanta coisa, eu fui lendo um monte de coisa. Então, assim, não dramatize, nem se considere vítima além do necessário. Ter compaixão pelos idosos, crianças e outras pessoas em situação de maior vulnerabilidade lhe trará a verdadeira dimensão do seu sofrimento. Tem gente, né, médicos como eu, que eu conheci, por exemplo, que trabalhavam na periferia, mas nunca tinham ido no lugar onde os pacientes moravam, né? E me lembro de colegas falaram, não, se eu precisar, eu não vou, porque lá é área de conflito. Então, eu não vou. As pessoas conheciam os lugares através dos vidros dos carros, né? Então, se você conhece a realidade das pessoas, né, se você sabe que tem gente que vive de uma maneira com muito mais necessidades do que você vai dimensionando o seu sofrimento. O seu sofrimento de uma classe média, por exemplo, ele é menor, sim, do que o sofrimento de uma pessoa que não tem nem o que comer, porque não tem emprego agora, né? Então, você vai relativizando. Você não é a pessoa que mais sofre.
Busque um pensamento mais racional, baseado na história e na ciência. Seja mais ético em todos os aspectos, né? Então, não tenta burlar para conseguir o primeiro lugar na fila para ter direito ao respirador, né? Você fique na fila no seu lugar, né? Não passe por cima de ninguém, não corrompa ninguém, não ofereça trocas de vantagens, né? Essa coisa de ser ético, de ter a consciência limpa, né? Aprenda a distribuir seus objetos. Não acumule, desapegue. Aproveite o momento para conhecer melhor as suas reais necessidades de cuidado. Esteja aberto e fazer deste problema... Então, essas reais necessidades de cuidado quer dizer o seguinte: a maioria das pessoas entregou a sua saúde para o médico cuidar. Ao invés de ser ela mesma, com autonomia, ela teria autonomia sobre o corpo dela, tomar as decisões sobre que tipo de medicamento que ela vai tomar, que tipo de cuidado ela necessita, né? Ela simplesmente, mediante uma receita e uma ordem médica, ela obedece. E ela vai tomando um monte de remédio que vai juntando. Tem pessoas que tomam normal, assim, que tem um pouco de pressão alta, um pouco de diabetes, e ela toma 10 a 12 comprimidos por dia, né, que interagem uns com os outros. E a gente não sabe até que ponto essa mistura de medicações podem agravar, né, e causar doenças que não existiam antes. Então, é preciso que as pessoas saibam que os médicos não sabem tudo e que antes dos médicos são elas que precisam saber sobre elas e decidir de que jeito ela quer ser tratada. Isto é possível, né? A automedicação monitorada, ela já é um fato. No Brasil já existem grupos na saúde mental que fazem isso. E é possível diminuir bastante a medicação com a introdução de outros elementos, outros profissionais, né, com as fisioterapias, as práticas integrativas. Então, a saúde e o cuidado, eles precisam ser cuidados de maneira multiprofissional, e não apenas a receita do médico, né, que vai acrescentando. Ah, mas agora eu estou com dor de estômago porque eu estou tomando muito remédio. Ah, então toma remédio para o estômago, né? Ao invés de reduzir aqueles que a pessoa já estava tomando. Enfim, isso é uma conversa grande sobre a questão da medicalização da nossa sociedade, né? Existem encontros sobre isso, porque que tudo que as pessoas sentem precisam ter um remédio para combater, né? E quais as formas, outras formas possíveis de abordagem dessas dificuldades que a gente sente. Não tome medicação. Então, esteja aberto a fazer deste problema uma oportunidade de novas formas de ser e de encarar a vida, né? Então, precisa ser adulto, né? E assumir o cuidado da sua vida e da sua saúde por você mesmo. Não tome medicação a mais. E não tome remédio para a sua ansiedade ou depressão. Não há pílula mágica para o medo de adoecer ou morrer. Lembre-se que as pandemias existem desde que o ser humano habita o mundo. É um sofrimento existencial. Você precisará de sua inteira capacidade de escolher, discernir, e os seus sentidos têm que estar atentos. Se você ficar dopado, né, as pessoas vão resolver por você. Então, você precisa estar alerta. Pode ser que a situação atual seja até necessário reduzir as dosagens das medicações que você utilizava, uma vez que as causas de estresse e de conflitos mudaram diante de suas novas posturas de enfrentamento das suas questões existenciais. Pode ser que você, aproveitando esse momento e se observando, pensando na sua vida, o que tem valor e o que não, o que é essa coisa de correr atrás do dinheiro, né? Isso, que são fontes de estresse e de conflito, se você reduzir esse estresse e esse conflito, é bem possível que você possa reduzir
a quantidade de medicação, a dosagem das medicações. Estudos recentes, isso é importante, estudos recentes demonstram que a cannabis, o uso da cannabis tem substituído com vantagem os ansiolíticos, os antidepressivos, os antipsicóticos e os anticonvulsivantes, né? Os analgésicos, os anti-inflamatórios, né? Nós temos aprendido aqui no curso que é possível substituir toda essa parafernália médica, né, pela cannabis. Tá? Se, no entanto, os sintomas que você apresentar, ou que pessoas próximas a você apresentar, forem agudos e de grande intensidade, você precisa procurar um profissional competente. Né? Crises de pânico, né, são muito duros de aguentar, porque é uma ansiedade, porque assim, bom, eu acho que eu vou morrer lá na frente, então eu vou antecipar essa sensação de morte para eu poder controlar, para eu ver como é que é, né? O ansioso, ele faz isso. Ele não deixa a coisa acontecer. Ele não tem essa coisa que a gente falou da aceitação. Ele quer controlar. E aí ele entra num surto, ele entra mesmo, ele entra em pânico e ele tem certeza que ele vai morrer. Né? E eu devo dizer que não deve estar tendo muito atendimento para esse tipo de sintoma hoje nas unidades de emergência. Ainda corre o risco dele ir para uma emergência e sair de lá com coronavírus. Né? Então, gente, é melhor baixar a bola e não querer controlar, né, tudo isso. É poder aceitar, respira quando perceber que a ansiedade está vindo, faz alongamento, faz yoga, tem um monte de aplicativos, de coisas no YouTube para fazer, né, de exercícios físicos que ajudam bastante. E cada um tem um jeito de lidar na hora que está muito ansioso, né? Então respeitar isso também. E acho que um profissional competente, acho que a gente, a SBEC, o Padre Ticão, as pessoas que estão cuidando desse curso, né, com tanto carinho, tem essa competência de indicar pessoas que podem tratar caso seja necessário. Assim como os pacientes que entram em surto psicótico, às vezes ele já tem uma tendência, aí diante de uma situação de agravo como essa, ele surta. Isso pode acontecer, né? E aí ele vai precisar mesmo de ajuda de um profissional. Né? E tudo mais que a gente sabe que pode acontecer, até as convulsões. Bom, então acho que era isso que a gente tinha para dizer. Eu gostaria muito se a gente pudesse estar fazendo um debate, né? Todo mundo tem tantas, eu tenho certeza que todos aqui teriam muita contribuição, né, para dar, e histórias para contar e acrescentar nessa apresentação que a gente fez. Quem sabe uma hora a gente consegue se encontrar, não é? Eu desejo que todos se cuidem, né? Que possam, com essas noções, vejam que não é nada demais, né? Acho que essa coisa de olhar para si mesmo, né? Que é tão antiga, já da filosofia, né? Então, assim, aproveita o tempo para se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo. Gente, um abraço a todos.